um assunto mais do que especial, porque é a primeira vez que a gente vai tocar nessa abordagem aqui no Papo Família, a gente tinha que chamar uma pessoa que conhece desse pensador, conhece o Leon Denis. Então, o William Jacob, para quem não conhece, é um companheiro aqui da região de Uberlândia, que viaja aqui, faz um esforço muito grande para poder levar um pouquinho desses conhecimentos do Leon Denis, espalhar um pouquinho quem foi o Leon Denis. E eu acho que antes de. Eu não preciso falar, quem vai falar é o próprio William, né? O William que está sendo convidado e convocado em todos os lugares para falar um pouquinho sobre o Leon Denis. E aí o grupo o Espírito Leon Denis tendo esse trabalho muito importante de aprofundar esse conhecimento, de aprofundar quem foi o Leon Denis. Então, William, para começar a apresentar aí o Leon Denis para as famílias, quem foi o Leon Denis? Qual a representatividade dele para o movimento espírita? Eu fico muito feliz, Ala, porque nesta semana em especial, eu estou com 3 lives agendadas, essa é a segunda da semana, e todas as 3 me foram solicitadas que falasse algo sobre o Leon Denis. Então, normalmente eu já dou esse tema, já dou essa deixa ao pessoal, mas dessa vez os 3 me convidaram, né, você, lá na Web Rádio Web Natal, e amanhã estarei com um companheiro aqui da cidade de Uberlândia, o Centro Marinês, onde para a memória. Então, a gente fica muito feliz de ver que Leon Denis tem chegado agora às pessoas e muitos têm se despertado para tentar saber quem é esse grande nome do Espiritismo, esse grande pensador. Leon Denis, de uma maneira bem resumida, foi ali considerado o grande apóstolo do Espiritismo. Assim que Allan Kardec desencarna em 1869, Leon Denis, nessa ocasião, estava com 23 anos, ficou naquela dúvida, né? E agora? Quem vai nos defender igual Chapolin Colorado, não. Quem vai, de certa forma, consolidar o trabalho iniciado por Kardec. Então, a gente, quando estuda os clássicos do Espiritismo, a gente tem que reconhecer o valor de vários deles, como Gabriel Delane, Camilo Flammarion, Aksakoff, William Crookes, César Lombroso, Ernesto Bozano, vários. Mas a gente pode arriscar dizer que a figura principal ali daquele período pós-Kardec foi Leon Denis, que foi um grande escritor, né, a gente vai falar aqui de algumas obras, um grande orador, uma presença marcante nos congressos espiritualistas e espíritas da época, alguém que erguia a voz, seja falada ou escrita, não só para defender o espiritismo numa época em que éramos atacados, por todos os lados. Ora os religiosos atacavam o espiritismo, ora os materialistas atacavam, e aí Leon Denis tinha uma postura que é aquela defesa que esclarece. Então ele defendia esclarecendo, era um perfil dele. Outro perfil era trazer a explicação do que era o espiritismo, baseado na sua linguagem, na sua forma de se expressar. E com, digamos assim, mais tempo para abordar assuntos e temas que a gente pode dizer que desenvolveram o pensamento inicial de Allan Kardec. Então a gente vai pegar livro, por exemplo, O Espiritismo na Arte, a gente vai pegar, por exemplo, O Grande Enigma, que trata de Deus e o Universo, o problema do ser do destino, Joana d'Arc Médium, sobre a guerra, né, o mundo invisível e a guerra. E nós temos o Depois da Morte, que é a obra que vai nortear boa parte da nossa conversa. Assim como pequenos livros, né, que foram lançados, O Porquê da Vida, nós temos ali também O Além, a Sobrevivência do Ser, que é o primeiro livro que eu li. Nós temos um pequeno romance, Giovanna. Enfim, Leon Denis foi um autor que escreveu muito, né, pela sua época, escreveu, a gente está hoje com praticamente 25 livros, porque 3 deles foram lançados recentemente, num esforço que o pessoal do Centro Espírita Leon Denis do Rio de Janeiro fez, de reunir artigos escritos por Denis e agora lançar aí 3 livros: O Futuro do Espiritismo, Um Olhar sobre o Tempo Presente e Liberdade e Renovação. Então, é um autor que era muito intenso na sua época, com um trabalho de pesquisa fenomenal, quando não se tinha Google, não se tinha essa facilidade de Kardecpédia, como temos hoje. Quando a gente pega um livro de Leon Denis e observa ali, por exemplo, um livro que eu não falei aqui, No Invisível, a quantidade de citações, de conexões que Leon Denis faz com revistas, com jornais, com outros livros espíritas, com livros não espíritas, tudo para trazer para nós um embasamento, de modo que
o espírita que lê fala, olha, essa doutrina não é doutrina do achismo ou da cabeça de um homem, mas nada mais Uhum. é do que uma reunião daquilo que já estava esparso ao longo da história humana e que agora foi reunido ali para nos facilitar o acesso, né, a essas leis morais, por exemplo, que Kardec nos fala ali como sendo um guia para a felicidade humana. Então é isso, Leon Denis precisa ser conhecido, mas não apenas isso, precisa ser meditado, precisa sentir o que Leon Denis fala para que a gente possa vivenciar não apenas os seus ensinos, como os de Kardec, porque há uma conexão muito forte entre um e outro e que precisa ser também destacada. Eu acho bem interessante essa forma que você falou, de que a gente precisa realmente. Lembra um pouquinho até do que Emmanuel falou com uma mensagem para a Federação Espírita Brasileira, acho que, se eu não me engano, na década de 50, se eu não me engano, década de 60, 50, que saiu inclusive no Reformador, que falava que a gente precisava estudar Kardec, meditar Kardec, sentir Kardec, porque isso, para a gente poder entender a doutrina espírita, e a doutrina espírita é um estudo contínuo, uma busca contínua de conhecimentos, mas não é só aprender a teoria e saber vomitar a teoria, né? Você pega aqui igual na escola, que a gente só estuda para passar de ano. Na doutrina espírita, sinto muito para aqueles que pensam isso, a gente não está estudando para passar em nenhuma prova formal, né? É a prova da vida. Essa que é a mais, talvez, a mais difícil. É uma elaboração de prova de uma forma vivencial, uma prova experimental. E se a gente não conseguir encontrar boas referências, por exemplo, como Leon Denis, Gabriel Delane, e aí aprofundando um pouquinho mais, vai para Eurípides Bassanufo, Chico Xavier, né? Tantas pessoas que nós conhecemos como os vultos do Espiritismo, a gente não consegue entender o que é a doutrina espírita. É importante, claro, que a gente conheça Kardec, principalmente, né? Especialmente no início, todo mundo tem que conhecer a obra, o Pentateuco, mas depois é necessário que a gente conheça essas outras pessoas, porque eles vão corroborando, trazendo informações, e são pessoas de um nível intelectual muito profundo, né, William? Por exemplo, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do aprofundamento da inteligência, do conhecimento, da questão do empirismo do próprio Leon Denis. Olha, Leon Denis, ele foi um autodidata, né? Então eu falo que Denis é a prova da reencarnação. Porque alguém que não teve uma experiência, digamos, acadêmica, alguém que teve uma experiência com professores, né, de excelente qualidade, como o próprio Kardec teve, Kardec foi aluno de Pestalozzi. Leon Denis não, Leon Denis foi alguém autodidata. Então é a prova da reencarnação, porque ele trazia aquela bagagem de outras épocas. E aí a Uhum. forma como ele escrevia, uma forma extremamente bela, muitas vezes nos comove, nos emociona, outra hora de maneira mais profunda, fazendo ali seus aprofundamentos. Então é importante a gente perceber como que eles nos induzem até realmente a uma reflexão, como você muito bem colocou, para que não fique só no cérebro, né? É necessário descer esse conhecimento do cérebro para o coração, né, simbolicamente falando, é claro, transformando isso tudo em atitudes, né? O Leon Denis, por exemplo, alguém extremamente culto na sua época, como você muito bem disse, embora sem uma formação acadêmica, sem curso superior, mas era alguém culto. Mas, acima de tudo, era alguém sensível às dores humanas. Então, ele vai destacar em várias de suas obras essa sua preocupação com os que sofrem, né? Representando muito bem a ideia do consolador prometido, ou seja, consola a dor. Então, realmente é bacana a gente pensar desse ponto de vista, e ele citava ali nos seus livros, é muito comum, algo que era importante na época. Eu não sei se isso seria tão importante hoje, mas ele fazia questão, quando ia citar, você falou da questão intelectual de muitos, olha, ele vai falar, por exemplo, que William Crookes. Aí ele trazia. William Crookes, quem que era? Não era alguém perdido por aí, era um químico Uhum. respeitadíssimo na sua época, alguém que tinha o título de Sir na Inglaterra, alguém que teve ali um papel fortíssimo na ciência. Aí ele sempre destacava William Crookes, químico e tal. César Lombroso, pai da criminologia. Então ele vinha sempre trazendo ali Camille Flammarion, astrônomo. Então ele trazia Uhum. esses títulos que muitos tinham, era meio que para dizer para quem lia, olha, a coisa é séria, isso aqui não é brincadeira.
tem fundamento. Pessoas que se dedicam aí anos e anos a estudar as questões da matéria, de repente, se tornam Uhum. espíritas e passam a propagar o espiritismo. Mas o próprio Leon Denis mesmo, ele foi autodidata, o que choca muita gente. Que passa a se Uhum. perguntar, inclusive, assim, poxa, mas diante da beleza do que ele escreve, era mediúnico o seu processo de escrita? Não, não era. Leon Denis, curiosamente, ele foi médium, vidente, escrevente de incorporação, até começar a fazer palestra. O seu biógrafo registra que quando ele começa a sua tarefa de oratória, é como se aquelas mediunidades ali fossem todas direcionadas para a inspiração que ele precisaria na palestra e na escrita. Então, ele reconhece em vários momentos a influência dos espíritos na sua produção, mas sempre de maneira assim, intuitiva, sempre na inspiração e não na mediunidade que nós chamamos aí ostensiva, né? Uhum. Isso é bem, bem importante. Um, quando a gente faz a referência de trazer assim, Leon Denis fala às famílias, talvez para você, qual seria a primeira informação trazida por Denis que a gente tem que deixar logo de cara para toda a família que está, seja ela está iniciando o seu processo de formação ou aquela que já está bem encaminhada no sentido de, já tenho a minha família, meu marido, meu esposo, tenho meus filhos. Qual talvez seja a primeira mensagem que a gente tem que chegar para abalar logo e dizer assim, por que Denis? Olha, primeiro eu vou explicar de onde surgiu esse tema, até para fazer uma homenagem a um amigo nosso, amigo em comum, Adeilson Salles. O Adeilson escreveu um livro maravilhoso, Leon Denis fala aos jovens. E aí, quando eu tive que definir o tema aqui, eu falei, Aline, eu sou péssimo para definir tema, vamos plagiar aqui o Adeilson e colocar Leon Denis fala às famílias. E nas famílias, Alan, o que a gente escuta muito, e aqui eu me sinto até honrado de estar nessa live com você, que é um estudioso muito melhor do que eu do tema família, então a ideia aqui é compartilhar Ah, reflexões mesmo. A gente fala muito em deixar um mundo melhor para nossos filhos. E não reflete muito bem em deixar filhos melhores para o mundo, né? Porque, na verdade, o mundo só vai ser melhor quando os seres que nele habitam forem melhores. Então, quando se exato. fala em transição planetária, quando é que o mundo vai passar para a regeneração? Gente, vamos preocupar com quando, não. A importância é quando é que a gente vai viver a regeneração dentro da gente. Quando é que eu vou viver um mundo feliz dentro de mim? E quando é que eu vou tentar transformar o meu lar num lar de regeneração, num lar regenerado, num lar feliz, naquele conceito em que o bem cada vez mais vai predominando sobre o mal. Então, nessa proposta de deixar filhos melhores para o mundo, é que Leon Denis vai dedicar aí grande parte da sua atenção num capítulo específico do livro Depois da Morte, que é o capítulo de número 54, intitulado A Educação. E nesse capítulo ele vai deixar ali várias dicas, eu não sei se eu comecei aqui, quando eu fui montar a palestra, eu vou separar alguns trechos principais para reflexão. Separei o capítulo inteiro. Ele não tem condição. Então, assim, mas Não. ele vai iniciar dizendo assim: é através da educação que as gerações se transformam e se aperfeiçoam. Para se ter uma sociedade nova, é preciso homens novos. Por isso, a educação, desde a infância, é de uma importância capital. Então, na sociedade, a gente às vezes fica, e tem que fazer, não estou indo contra isso, não. A gente vê legisladores um esforço imenso para tentar fazer algo para remediar apenas o efeito, né? Vamos reduzir a idade mínima aí para ser condenado de 18 para 16, de 16 para 14, de 14 para 12. Daqui a pouco vai estar colocando na cadeia criança com 10 anos, com 8 anos. Então a gente às vezes se esforça muito para tentar combater o mal lá na ponta. Quando a proposta de Leon Denis e a proposta espírita é que a gente olhe para o ser desde o berço. Então é isso que Leon Denis fala. A gente às vezes fica, mas a sociedade está ruim. Tá, porque a gente não está valorizando a educação lá da infância.
Então é necessário um maior esforço nesse sentido, só que leva tempo. Né? Só que se a gente não começar, a gente vai estar sempre reclamando que leva tempo, leva tempo, leva tempo. Mas, poxa, como o Divaldo, até eu vou citar uma fala do Divaldo em homenagem a ele, que passou por um processo cirúrgico, mas segundo as notícias da Maçã do Caminho, se recupera já bem. O Divaldo, uma vez, teve uma fala que me marcou muito, e ela vale para nós espíritas, que a gente, com a melhor das intenções, às vezes se empolga tanto, né, em relação à prática da caridade, que a gente quer mudar o mundo. E ele falava: olha, se cada um conseguir salvar a si mesmo, já terá sido um grande feito para a sociedade. Só que esse salvar a si mesmo, ele acontece na relação em sociedade. E a relação em sociedade começa onde? Na família. Tanto é que a pergunta sobre família no Livro dos Espíritos está na lei de sociedade. Então, esse processo de autossalvação, ele se dará na medida em que eu me relacionar bem com aqueles que estão ao meu redor. E aqueles que estão ao meu redor, inicialmente, são os membros da família. Então, é importante a gente observar o nosso papel ali enquanto educador, aqueles que têm filhos enquanto pais, para que aí assim, a gente colabore de uma maneira bem mais efetiva na transformação do mundo. E é essa a proposta de Denis desse capítulo. Perfeito. Como você falou, a quantidade de informação trazida, de reflexões trazidas por Denis são muitas. E a ideia é justamente isso, de só dar aquela pincelada, de passar o mel na boca das pessoas que estão aqui nos acompanhando, para eles buscarem mais, encontrar esses livros que você está citando aí, por exemplo, né? Um dos que você citou, por exemplo, que não é o que você escolheu de hoje, esses são inúmeros, né? Mas eu separei aqui, né? Que é Um Olhar para o Tempo, sobre o Tempo Presente. Tem outros aqui, mas tá tudo aqui pendurado aqui atrás de mim, não dá para pegar, senão cai tudo. E vai virar meme. Mas a quantidade de material é muito rica e a gente sempre tem essas possibilidades de buscar agora, né? Muitas pessoas estão conhecendo, se não conhecia, estão conhecendo agora o Leon Denis, vão poder se aprofundar cada vez mais. E aí, vocês não fiquem acanhados, tá? Podem mandar perguntas também aqui para a gente. E, além disso, qualquer coisa, depois vocês procuram o William Jacob, muito fácil, o nome está aí, estou entregando logo, pode procurar ele nas redes sociais e manda pergunta. Ele não liga, não, ele responde perguntas às 2 da manhã, às 3, tá? Ninguém se incomoda, ele também não. Mas, com relação a esse aprofundamento, o que Leon Denis teria que falar assim para hoje? Alguns amigos estão mandando mensagem aqui. Ó. Comecei a minha transformação moral, me vigiar depois da maternidade. Estou me evangelizando e evangelizando meu filho desde nascitouro. Aí a Rebeca, a mãe do nosso querido Apolo, o menino espírita, já teve inclusive comigo aqui no chat Folhinha Kids, que a gente faz aos domingos. E aí ele é um menino de ouro, viu, Apolo? Então, a gente, como a Rebeca, muitas mães têm que fazer muitas mães, muitos pais têm que fazer esse mergulho para dentro para fazer essa revolução moral, sair pegar essa agitação dessas moléculas, nossas células, para fazer algo diferente, William. E aí, a partir disso, trazendo para essas dificuldades do dia a dia, de pais que têm que lidar com a situação de cuidar dos filhos, qual seria talvez a mensagem hoje que a gente poderia pegar de Leon Denis inicialmente aqui e depois mergulhar? Olha, primeiro que os filhos não vêm prontos, né, Ala? Seria importante falar assim, nossa, o filho podia vir prontinho, não ter que fazer nada, né? Isso é bom demais. Pois é. A tarefa dos pais, muitas vezes, ela é árdua. Ela exige esforços, noites em claro aí, e essas noites em claro, elas começam na infância, quando você passa a noite sem dormir porque o filho está chorando, está com algum desconforto, e avança pela adolescência quando os filhos vão para as baladas, para as festas. Então, a tarefa de um pai e de uma mãe, ela nunca foi, nunca será fácil. E mesmo depois que os filhos se tornam adultos, os pais estão ali o tempo todo preocupados. E a gente fica assim, e aí? O que eu preciso fazer, né? Talvez era a pergunta de $1 milhão, né? Qual a receita para educar bem um filho?
Qual é a receita para que o filho seja uma pessoa boa no futuro? Que às vezes a gente preocupa tanto com o filho ser uma pessoa inteligente, e ele até se torna Uhum. inteligente, mas não se torna uma pessoa boa. Então, isso não quer dizer que a gente deva abrir mão do investimento na inteligência da criança. A gente deve investir. Mas é necessário conciliar ali, junto com essa parte intelectual, aquilo que alguém já falou atrás nos comentários aí, uma educação moral, né? Dando aos nossos filhos, não religião no sentido ortodoxo, no sentido literal da palavra, de que ele tem que ser um religioso, mas que ele seja uma pessoa boa, né? Que ele saiba, aí, ó, Ana Bastos falou, educação, especialmente Isso. educação moral, reconstrói a sociedade. Sociedade. Que é o que Leon Denis vai escrever na sequência do que eu li aqui atrás. Ele fala, não basta ensinar à criança os elementos da ciência. Olha, não basta. Ele não está falando que não importa. É diferente. Uhum. Porque Bem se ele fala não diferente. importa, você fala não importa, então tira o menino da escola, deixa ele só em casa, depois ensinar espiritismo 24 horas para ele. Ele coloca não basta. Tão essencial quanto saber ler, escrever, calcular, é ensinar a governar-se, a conduzir-se como ser racional e consciente. E aí ele dá alguns alertas aqui. Uhum. Presta-se mais atenção em desenvolver as faculdades e os lados brilhantes da criança, não porém suas virtudes. Na escola, agora ele vai puxar a orelha dos dois. Na escola, como na família, negligencia-se muito em esclarecê-la sobre seus deveres e sobre seu destino. Aí Uhum. qual que é a consequência disso? Da ignorância do destino e dos deveres quando a criança entra na vida, digamos assim, adulta. Assim, desprovida de princípios elevados, ignorando o objetivo da vida, no dia em que entra na vida pública, entrega-se a todas as armadilhas, a todos os arrastamentos da paixão num meio sensual e corrompido. Então, olha, ele vai trazer aqui, ele faz um diagnóstico do problema, Uhum. o que a gente tem que fazer e a consequência se não fazer. Então, o Leon Denis, Exato. no parágrafo, ele traz reflexões aqui que a gente poderia ficar muito tempo discutindo. E é Sim, podia dar importante uma palestra só. mostrar para a criança, olha, você não é um corpo, você é um espírito vivenciando uma experiência no corpo. E você tem que sair dele maior, mais evoluído, mais maduro, com mais amor, com menos indiferença, menos preconceito, ensinar a questão da solidariedade, tudo isso que vai auxiliar o indivíduo ao longo da sua vida. Porque se ele assim não for, as consequências para a sociedade é aquilo que ele falou. Mas as consequências para ele, enquanto espírito imortal, também não serão boas. Então é importante a gente destacar isso para a criança desde cedo. Ah, mas William, eu não Uhum. fiz com o meu filho desde cedo. Talvez a gente falha, né? O pai e a mãe não vêm pronto também, né? Alguém colocou aqui atrás que depois que virou mãe é que foi ali se evangelizando. E é um processo em que a gente, enquanto pais, aprende o tempo todo e erra daqui, acerta dali, e depois não erra mais naquele ponto, mas vai errar em outro. Então a doutrina espírita não vem colocar culpa nos pais, mas vem nos orientar para que a nossa conduta seja de olhar para o filho como um espírito que precisa de nós, e não simplesmente como um corpo que vem, passa e que nós não temos responsabilidade sobre ele. Então, esse é um ponto que a gente precisa trabalhar bem. E se me permite Uhum. avançar só mais um ponto aqui, Alan, Pode é que ir. muita gente fala assim: ah, mas eu tenho um filho difícil. Bom, todos os filhos trazem um grau maior ou menor de dificuldade para os pais. E não existe um tratamento único, assim, né? O tratamento tem que ser com amor, é claro. Mas para quem tem mais de um filho sabe o que eu vou falar. Não existe um filho igual ao outro. Eu tenho um casal aqui em casa, o Fábio de 16 e a Isabela de 9. São diferentes. Agora, imagine a quantidade de filhos no mundo. São todos diferentes. Mas algumas orientações,
apesar das diferenças, elas podem ser aplicadas a todos, respeitando, claro, a individualidade, cada contexto familiar, cada história familiar. Isso é importante. Mas Denis, ele vai dizer o seguinte, até pegando o gancho do que a gente falou de educação moral. Uma boa educação moral raramente é obra de um mestre. Para despertar na criança, as primeiras aspirações pelo bem, para corrigir um caráter difícil, é preciso ter, ao mesmo tempo, vamos decorar as 3 palavras aqui agora. O que eu preciso para corrigir um filho difícil? Perseverança, firmeza e uma ternura da qual só o coração de um pai ou de uma mãe é suscetível. Então, olha, perseverança, firmeza e ternura. Aqui está a receita que ele nos traz. Que a gente fala assim, mas eu fiz um curso na internet, assisti uma live, aí eu saí da live, fui perseverante ali por alguns minutos e meu filho depois já não fez mais. Pô, ser perseverante por alguns minutos, às vezes nós somos negligentes em relação a algum ponto, alguma fragilidade dos filhos. Então, 8, 9, 10 anos não serão corrigidos com alguns minutos, ou com algumas horas, ou com alguns dias. Perseverança exigirá anos. Anos e anos. Firmeza, lembrando de Jesus, sim, sim, não, não. Então a gente peca muitas vezes pela falta de firmeza. E firmeza não quer dizer violência, porque tem pai e mãe que pensam que para ser firme tem que ser violento. Opa, eu vou ser violento fisicamente ou verbalmente, para que os meus filhos reconheçam a minha firmeza. Poxa, aí não é por esse caminho. A firmeza é estabelecer limites, e daqueles limites estabelecidos, os próprios pais seguirem à risca aquilo que foi colocado. Porque às vezes na nossa firmeza a gente coloca limites que a gente sabe que não serão cumpridos. A gente fala assim, olha, se você fizer isso, você vai ficar o resto do ano sem telefone. E sabe que não vai ficar. Então é preferível colocar um limite, falar, olha, papai ficou magoado com você, naquela ideia, que eu não sei nem se é a melhor do mundo, mas que a gente acaba tentando para tentar acertar, fala, você vai ficar 3 horas sem telefone. É algo que seja cumprível, digamos assim, uma meta que dá para ser cumprida. Agora, se eu estabeleço o resto do ano sem telefone, daqui a pouco eu vou ter que abrir mão desse meu limite e meu filho vai ver, meu pai não foi tão firme na punição ou na recompensa que ele colocou. Então, a firmeza, a gente tem que tratá-la com muito cuidado. E a ternura. Né? A firmeza não precisa ser desprovida da ternura. Um pai e uma mãe pode, com amor, com ternura, educar, ser firme com os filhos. Então, é importante a gente analisar isso tudo, porque essas 3 palavrinhas aqui, eu acho, que se a gente lembrar delas de vez em quando, perseverança, firmeza e ternura, elas nos ajudarão muito. Verdade. Muitos pais, e é natural, passam por algumas dificuldades nessa experiência, né? Nessa experiência que todos nós temos essa possibilidade de obter, que é a possibilidade da experiência paterna e materna. E é claro que vai acontecer algum tipo de dificuldade, mas esquece também que a gente esquece de ter a fé, de vivenciar um pouco a questão da fé, de perceber, de ter a certeza de que se o Pai é misericordioso e bom e justo, nada que nos aconteça, obviamente tudo que nos acontece faz parte do seu plano, faz parte de uma ordem de coisas das quais nós temos algum tipo de comprometimento. Não é nem compromisso, é comprometimento. E às vezes a gente encara isso apenas como compromisso que você pode descumprir a qualquer momento. Eu combinei aqui de sair com um amigo. Mas não vai dar porque eu já estou meio indisposto, não estou mais com vontade, aí agora pronto, vou desmarcar o compromisso. Então, compromisso é diferente. Comprometimento é você saber da importância que você tem com relação aos nossos filhos, que nada mais são do que espíritos que nos estão sendo confiados naquele momento, temporariamente. Né? Não são nossos, né? Nossos filhos não são nossos filhos, como já dizia o Khalil Gibran, como já dizia Hermídio de Miranda no livro
nossos filhos são espíritos. A gente precisa perceber, como você bem lembrou, o Leon Denis sempre nos trouxe isso, de lembrar que nós estamos em relacionamento com espíritos, entre espíritos. Nós somos espíritos relacionando com espíritos, imortais que somos. Aí, trazendo essa ideia, essa reflexão que você nos trouxe agora, você trouxe a questão da infância, da importância de ter esse olhar para esse ser que está aqui conosco, da importância de utilizar a perseverança, que está ligado diretamente à paciência, à calma, né? A gente tem que ter paciência para perseverar, a firmeza e o equilíbrio da firmeza para não ser duro demais, para machucar, ser violento, agressivo, mesmo que seja apenas nas palavras. E usar da ternura, que aí nos ajuda a talvez equilibrar essa firmeza. Se a gente perde isso no início, vai, obviamente, com a criança, ainda muito pequena, ela vai crescer com alguns vícios, com algumas experiências, como você lembrou, de que o pai não foi firme, a mãe não foi firme, disse que ia me botar de castigo sem celular por 1 ano. E, na verdade, ficou 1 dia. Então, aí já perdeu a confiança, já perdeu a credibilidade. Quando chega na adolescência, a coisa, com certeza, já está muito mais fora de controle. Qual talvez seja a ideia aí que Leon Denis nos traz para refletir e colocar um pouco em prática agora nessa mudança, nessa fase que muda da infância para pré-adolescência e adolescência? Tem uma outra frase de Leon Denis desse mesmo capítulo, né? Que ele, na verdade, ele vai fechar o capítulo com uma frase muito bonita a respeito do nosso papel para com o jovem. Porque o jovem, como você muito bem disse, ele chega numa fase ali e que às vezes vai só ampliar aquelas tendências que ele já trazia da infância e mistura com a questão hormonal. Um jovem está ali tentando se desfazer de uma personalidade que ele às vezes herdou do pai e da mãe, e agora ele quer assumir a sua própria identidade na busca de si mesmo. Então o jovem passa por algumas dificuldades naturais à questão da idade. E outras que não são naturais à questão da idade, que exigem ainda assim dos pais um olhar mais atento. E Leon Denis vai falar o seguinte: instruamos a juventude, esclareçamos sua inteligência, mas antes de tudo, falemos ao seu coração. Ensinemo-lhe a despojar-se de suas imperfeições. Lembremos-nos de que a ciência, por excelência, consiste em melhorar. O que muitos jovens, Dala, trazem naqueles seus comportamentos, às vezes tidos por muitos como rebeldes, e alguns comportamentos o são mesmo, às vezes é uma própria carência, né? De que é uma maneira, eles precisam também do nosso carinho, do nosso afeto, da nossa ternura, e mesmo naquele período ali de que muitos tratam de uma maneira desrespeitosa, falam aborrecência, não sei o quê, às vezes é um comportamento que exige de nós menos julgamento e mais olhar terno mesmo, mais ternura. Então, aquelas orientações que foram dadas para a questão da infância, elas valem também para a adolescência. A perseverança, não é porque agora é adolescente que o meu papel de pai e de mãe acabou. Porque tem pai e mãe que falam assim, não, quando tiver 18 anos, eles adquiriram a maioridade. Eles poderão tirar a carteira de habilitação, mas a nossa responsabilidade, elas continuam existindo. Então, não abro mão do meu papel de pai e mãe quando eles se tornam adolescentes. Eu preciso continuar perseverante. Eu preciso continuar com a ternura e com a firmeza. Então, muda apenas a estratégia. Mas essas 3 palavrinhas, elas prosseguem aí ao longo da vida. Eu, na verdade, até hoje, a minha mãe tem hora que é firme comigo, tá? Certo que eu sou um adolescente, né? Então, a reflexão em casa para mim mesmo aí. A gente entende. Ela me chama aqui para meu filho, não sei o quê, e me dá puxão de orelha. A minha mãe tem hora que vem cá e já é um pouco mais ternura. E a minha mãe não desiste de mim, o meu pai também não. Então é importante a gente esclarecer que as diferenças de idade, elas mudam só a estratégia. Cada situação exige um olhar diferente. Mas essas 3 palavrinhas podem também ser levadas para o resto da vida. Uhum. Olha só aqui, ó, a Yane está compartilhando conosco uma experiência. Meu ex-marido fez isso com meu filho, ele ficou depressivo, triste.
eu peguei e dei um celular. Agora eu fiquei na dúvida se foi ela que deu o celular, eu acho que é isso. Eu acho que não é assim tão radical, ele tirou tudo, mais coisas. Eu não sei se eu entendi. Se você precisa me ajudar aí, se você entender um pouquinho, William. Meu ex-marido fez isso com meu filho, ele ficou depressivo, triste. Acho que tirou o celular, né? Eu peguei e dei um celular. Eu acho que não é assim, não tem que ser assim tão radical, ele tirou tudo, mais coisa. Eu acho que se for isso que eu entendi, tá, qualquer coisa ela pode ainda corrigir com relação a dar as coisas, né? Eu acho que eu vou só passar uma pincelada e aí você que dá a sequência, viu, Fica à William? vontade. Você que vai orientar a Yane aí, você que vai. Eu acho que a gente precisa perceber a diferença entre aquilo que é importante e aquilo que é necessário, e aquilo que é acessório, né? Então tem coisas que são importantes, mas muitas vezes elas são importantes para a vida social, elas são importantes para que onde nós nos encontremos, a gente de repente tenha um ponto de comunicação com outras pessoas que são iguais. Então, se você está no devido sociedade e você tem uma coisa que é importante, por exemplo, hoje nós estamos no meio da sociedade onde o celular é algo importante para algumas pessoas e é muito importante para outras, para o trabalho inclusive. Então, por exemplo, na infância, o celular não é importante, não é algo importante, necessário, não é necessário, não é obrigatório, a criança não precisa ter isso, né? Mas já na pré-adolescência e adolescência, pode ser um mecanismo, pode ser um instrumento para aquisição de conhecimento, de relacionamento social, inclusive para interagir um pouco nessa época para conhecimentos mesmo técnicos que ele vem adquirindo no futuro. Por exemplo, eu tive a oportunidade de ter um computador desktop na minha adolescência, na fase dos 15 anos, 14, 15 anos ali. Era meu sonho ter um computador, tive aula de computação não me lembro, achei com 10 anos mais ou menos, mas só vim ter um computador, só pude ter um computador com uns 14, 15 anos. Aliás, com uns 15 anos, se não me engano. Então, assim, tem coisas e coisas. Então, a partir disso, o que Leon Denis nos orienta no termo geral, onde a gente possa perceber essas diferenças e saber que realmente algumas coisas precisam ter essa firmeza, no sentido mais prático do dia a dia de hoje, e outras podem perpassar por uma conversa, um diálogo, um entendimento. Porque pelo que ela falou, parece que existia... a criança, o jovem ficou meio depressivo porque parece que tirou o celular. E aí, será que é assim mesmo? Ficou depressivo, então toma o celular que vai resolver? Né? Aí ela colocou aqui, ó, computador, celular, festas, amizade pelas notas na escola, daí demorou muito tempo, daí eu dei o celular. E o meu computador, ele é adolescente. Acho que quando ele é adolescente, né? Então, antes de passar, já passei, lembra o que eu falei? Só agradecendo aqui, que eu esqueci de agradecer todos os canais que estão transmitindo conosco o Papo Família, a Web Rádio Fraternidade, a Rede Amiga Espírita, a Folhinha Espírita, a Nasce TV, a TV7, então todos vocês que estão acompanhando, podem mandar mensagens que a gente está aqui vendo tudo e tentando ajudar e responder aí, tá bom? Agora é contigo, William. Eu separei uma frase aqui para falar sobre o livre-arbítrio, que o Leon Denis fala sobre o livre-arbítrio, que eu vou encaixar agora nessa parte da adolescência. Bom, Alan, a questão, antes de pegar um trecho que Leon Denis fala a respeito disso, o que a gente tem que falar para essa mãe em específico é que a gente tem que analisar, assim, que estratégia deu certo. Opa, essa não deu certo, então vamos mudar, porque talvez um filho, tirando essa questão de violência, porque a violência ela precisa ser erradicada da nossa relação com os filhos. Mas essas outras questões, às vezes alguém tem uma experiência boa no sentido, outro uma experiência ruim. Então, se essa experiência não foi boa e o filho ficou ruim, e aí você fez isso, e qual foi o resultado? Você acha que isso fez bem? Você acha que isso fez mal? E é olhar para a experiência com um olhar de aprendizado. Então, é entender que isso faz parte e tentar amadurecendo. Porque a gente, às vezes, tem uma reação diante do filho, que se ela for errada, e a gente precisa reconhecer isso. Até na questão que a gente estabeleceu aqui do próprio grito, por exemplo,
daqueles que têm o hábito de dar uma palmada, porque talvez isso é um hábito que foi herdado que os nossos pais fizeram com a gente e que os pais, dos nossos avós, fizeram com eles. E a gente vai reproduzindo comportamentos. Então é importante a gente olhar e estabelecer agora uma mudança naquilo que eu preciso ser para com os meus filhos e não ficar repetindo posturas que, por exemplo, a própria ciência, nos seus vários estudos que são feitos, já diz no impacto de alguns comportamentos, de algumas atitudes negativas para a questão dessa criança e adolescente vai carregar para o resto da vida. Então, às vezes, eu vejo na internet assim, não, eu tomei umas palmadas, apanhei muito na infância, fui espancado, e tô uma pessoa boa aqui, mas às vezes essa pessoa traz dentro dela angústias, conflitos, traumas, que ela vai carregar isso pro resto da vida. E vai ser necessário muita terapia para ajudar essa pessoa adulta que na infância foi violentada pelos pais. Agora, aqueles pais que eventualmente já tiveram alguma atitude que consideram hoje que não foi boa, é um processo de aprendizado. Olhar para trás, ver que aquilo não fez bem, se for o caso, pedir desculpa, inclusive para os filhos: olha, papai e mamãe fez isso, que não foi legal, você me desculpe, mas eu achei que seria bom para você, não foi, mas tente fazer diferente da sua parte também. E aí, num diálogo, o que falta muito hoje em dia é diálogo. É quando não se dialoga, a coisa chega num nível que não se consegue, que acha que não se consegue mais resolver, a gente tenta partir para estratégias, né, que também não deram certo. Então, é o diálogo que vai auxiliar muito as famílias no processo educativo dos filhos. E Leon Denis, em relação a essa questão das coisas, das facilidades, dos excessos, né, que a gente às vezes tenta compensar a ausência com o presente, né? Então, como eu não consigo ser presente na vida dos meus filhos, eu tento compensar aquilo dando coisas. Então, é necessário controlar muito bem isso. E Denis vai dizer o seguinte: no Depois da Morte, repito, capítulo 54, intitulado A Educação. Não devemos dar-lhes muitas alegrias, para que, habituados desde cedo à desilusão, essas almas jovens compreendam que a vida terrestre é árdua, que não se deve contar senão consigo mesmo, com seu trabalho, única coisa que proporciona a independência e a dignidade. Não tentemos desviar deles a ação das leis eternas. Há pedras no caminho de cada um de nós. Só a sabedoria nos ensina a evitá-las. O que acontece? Tem pai e mãe que toda pedrinha que aparece no caminho do filho vai lá e tira. E a gente vai criando um filho despreparado para os desafios da vida. E diante daquilo que ele chama aqui de desilusão, diante da primeira desilusão, o filho acha que o mundo está acabando. Às vezes o filho está ali com 14, 15, 16 anos, começa a ter uma paquera, um namorozinho, aí a namorada termina com ele ou com ela, e ele acha que aquilo é o fim do mundo, quer se matar por conta de um fim de um relacionamento, com 15 anos. Porque esse adolescente não foi treinado na infância a lidar com frustração, a entender que a vida não é só feita de vitórias, que vai ter derrota, que vai ter dificuldade, que vai ter dissabor, que vai ter muitas questões que não poderão ser superadas. Que aí tem que trabalhar a aceitação, a resignação. Então, se a gente não trabalha essas virtudes no berço e depois na primeira infância, ali já na pré-adolescência, esse adolescente e o adulto, eles serão adultos imaturos. Então, a gente precisa trabalhar na criança essa ideia do esforço, né, de que nem tudo é fácil, de que nem tudo é de mão beijada. Inclusive, nas famílias de classe média alta, nas famílias ricas, a gente dá tudo para os filhos e os filhos não reconhecem o valor daquilo. Né? Lançou um iPhone agora aqui, eu vou dar um iPhone, mas esse seu telefone ainda serve, ele está bom? Não, ele dá ainda para aguentar, então por que eu vou dar outro só porque lançou? Essa ideia do consumismo que a gente precisa trabalhar é da infância, que a gente vai criando crianças, jovens e adultos consumistas que colocam em objetos a sua felicidade. Olha, se eu não tiver o iPhone lançamento, eu não sou feliz. Poxa, mas e às vezes tem pai que faz dívidas enormes
só para agradar uma satisfação daquilo que você falou, que não é essencial, é supérfluo. Talvez ter o telefone é essencial. Mas será que é essencial ter um telefone de 10 mil reais? Gente, 10 mil reais são quase 10 salários mínimos. Então, não, mas a pessoa ganha bem. Tudo bem, mas mesmo ganhando bem, será que eu não posso ensinar para ele que um de 3 mil, 2 mil, um de 1.000, ainda mais que não vai ser usado para fins profissionais, porque talvez um telefone potente, para quem é profissional, acaba sendo essencial. Uma boa memória, uma câmera melhor, dependendo da profissão, ele é essencial. Mas será que para um adolescente ali com 12, 13 anos, o telefone de 11 mil é algo essencial? Então, será que o notebook de uma geração, um lançamento, será que ele é essencial? Será que não dá também para trabalhar um pouco a paciência e falar, olha, mês que vem. Mas eu precisava dele hoje. Mês que vem. Vamos trabalhar um mês aí de paciência, enfim. Então, são questões aparentemente pueris, né, Alan? Mas que ajudam na consciência deste indivíduo, né, para o resto da vida. Verdade, é justamente isso. A gente ouve falar em diversos psicólogos têm falado dessa mesma necessidade, né? Nós estamos vivendo aí uma cachoeira de situações onde os jovens têm ficado frustrados, e aí, por causa dessa questão da frustração e para evitar traumas nesses jovens, os pais têm entregado várias coisas e que a gente não balançando, não aprendendo juntos com isso. Porque uma boa lembrança que a gente falou aqui agora, a criança precisa, o jovem precisa do celular, ok, muito bem. Precisa do celular para poder interagir um pouco com os outros jovens da mesma idade, né? O jovem, né? Não a criança, o adolescente já. Então, será que precisa realmente daquele celular que custa 3 mil reais, aquele top, o último que lançou? Será que precisa? Porque é no aniversário dele, então, às vezes, é esse o momento, é a oportunidade que a gente está tendo para poder fazer a experiência, o teste prático da paciência com o jovem. Porque não custa esperar um pouco, né? É a mesma coisa, e aí eu vou um pouco lá atrás, na época, assim, minha mãe nunca teve carro, né? Então, quando eu cresci, eu ônibus andando. Então foi o meu jeito que eu acostumei a conseguir ir até os locais. Até que eu pude, quando eu estava com uns 20 e poucos anos, poder comprar o meu próprio carro. Trabalhando, guardei dinheiro para comprar o carro, né? E eu aprendia muito com os mais velhos. Aprendia, por exemplo, o Bill Gates falava, olha, o primeiro carro do jovem tem que ser um carro usado, para ele poder aprender a valorizar um carro usado. Tem que ser um carro simples. Então, o cara é bilionário, o cara é os caras mais ricos do mundo. O cara fala isso, o meu filho vai aprender assim. Então, são as lições de moral que vai fazer com que os filhos, os jovens e as crianças valorizem cada uma dessas questões. Então, hoje em dia, o acesso a determinadas coisas está facilitado, né? Eu lembro que minhas amigas, quando eu era criança, as amigas queriam aquelas bonequinhas da Barbie, não sei o quê, e era difícil uma ganhar uma boneca da Barbie. Às vezes, quando ganhava, era no dia do aniversário, uma. Hoje em dia, eu olho para algumas crianças, a menina tem coleções de Barbie, coleções de todos os tipos de bonecas. Eu fico, meu Deus do céu. E a gente brinca muito que, assim, aconteceu alguma coisa nesse período da nossa infância até o dia de hoje, né, William? Ou a gente ficou rico, a gente não sabe, todo mundo ficou rico, tá ganhando muito bem, dinheiro tá sobrando aí, ou então a gente não está conseguindo separar as coisas que são realmente mais importantes. Porque o que você lembrou bem, o Divaldo fala muito isso, que a gente possa ser mais presente do que dar presente. Dar presente é bom, né? Mas a gente não pode perder assim o próprio valor do presente em si. O que é um presente? É algo que você, de repente, você ou espera ou não espera, alguém te dá e você fica satisfeito, você cria uma experiência com aquilo que você ganha. Por exemplo, se eu chegar aí amanhã na casa do William, bater na casa do William e levar um presente, que seja uma coisa simples ou mais preparada, seja uma coisa manual, feita à mão, ou uma coisa comprada no shopping, ele não vai estar esperando. Não, mas não cria expectativa não, tá, William? Eu tô por quarentena, não posso sair, não. Mas
Mas você ganha, você cria uma expectativa, você não criou expectativa com alguém e foi lá e deu. Ou então você cria uma expectativa e aí você atende aquela expectativa. Eu acho que a gente precisa realmente perceber aquilo que é importante, o que é necessário. A própria Yane falou aí, ela comentou, ela deixou um comentário aqui, nada de exagero, é isso aí mesmo. Acho que a gente precisa equilibrar, até para o próprio jovem, saber a importância do trabalho, do serviço, que são valores, virtudes que a doutrina espírita sempre relembra, trazida pelo Mestre Jesus, e é para a gente poder sempre buscar aquilo que a gente quer. A gente quer isso, então a gente vai lá e busca. Eu quero ser um médico, advogado, um engenheiro, eu quero ser professor, qual é a minha profissão? Eu quero ser um jardineiro, eu quero ser um arquiteto, enfim, qualquer profissão que seja, então eu vou lá, busco, estudo, trabalho para aquilo, isso é uma construção. Com base nisso, trazendo a ideia do jovem, fala. Deixa eu só pegar esse gancho seu aí, que ele é importantíssimo. Não sei se a sua pergunta teria a ver com isso, mas em relação, até pegando o comentário que ficou fixado aqui da Elisângela, querida amiga, um abraço, viu? Desejos, necessidades e vinculado com o que você falou de profissão. E o que é que a gente observa hoje? A ideia de felicidade baseada no ter está tão forte na cabeça de tanta gente que a pessoa abre mão de uma vocação, de algo que ela cresceu ali, para nossa, eu queria tanto ser, por exemplo, professor. Ah, não, mas eu não vou ser porque o salário de professor não é tão bom quanto o salário de um promotor, por exemplo, de um desembargador. E aí a pessoa abre mão daquilo que ela talvez estava no seu planejamento dela vir para dedicar àquela área em nome de uma profissão que vai satisfazer não as suas necessidades, mas os seus desejos. E aí a sociedade, de certa forma, perde um excelente profissional. Talvez alguém que estaria agora num laboratório desenvolvendo a vacina. Por quê? Porque ela criou na mente dela a ideia de que para ser feliz e manter aquele padrão de vida, aquela profissão não é legal, não é ideal para isso. E aí então ela começa a buscar outras questões para satisfazer só desejo. Isso, quando não acontece mais grave, você já deve ter presenciado isso, eu também. Eu já fui num centro espírita uma vez, num centro espírita. Chegou a avó e a neta. A neta chegou, nossa, prazer de conhecer, tal. Aí a avó virou assim e falou assim, essa aqui é a minha neta, ela vai ser juíza da cidade. Aí eu percebi que a neta não ficou contente, sabe? Aí ela falou assim, a família tá querendo que eu seja juíza porque o meu avô foi, eu tenho que manter uma tradição da família, então estou fazendo direito para depois tentar ser juíza. Então, olha para a gente ver que loucura. Para manter tradição de família, eu obrigo alguém, eu faço uma pressão a tal ponto, em que ela vai ser aquilo não para satisfazer a sua própria vocação, mas para satisfazer um status de família, uma questão de orgulho próprio, de orgulho familiar, orgulho próprio. Então a gente tem que pensar muito bem, será que a gente trabalha para atender as nossas necessidades ou só os nossos desejos? E aí somos infelizes na profissão e caímos em transtornos mentais os mais variados, porque saímos de casa todo dia para fazer o que a gente não gosta e volta para casa com o bolso cheio, mas às vezes infeliz, tendo que pagar terapias, tendo que pagar tratamentos caríssimos para suprir uma ausência de felicidade naquilo que faz como profissional. Então é uma reflexão importante. Uhum. Só para te complementar, pedir para colocar aqui novamente o comentário da Camila. Ela está falando justamente sobre isso. Aqui, ó, a Camila está falando aqui, ó, minhas filhas, 11 e 12 anos, recebem os celulares usados da família, o meu, do pai, da tia, do avô, e o tempo de uso é controlado, tem dias e horário, inclusive horário de atenção para a família. É exatamente isso. Porque se a gente não trabalhar essa ideia de, olha, você quer algo, então vamos aproveitar esse momento para a gente poder justamente trabalhar isso, esse ensinamento de que tudo aquilo que a gente alcança, a gente precisa ter paciência para alcançar. Porque senão eu não vou trabalhar o que o William falou, lembrou muito bem, a questão da resiliência, que é aquela musculatura de frustração. A gente precisa se frustrar com uma coisa, eu quero isso, eu não alcanço aquilo porque eu não estou pronto, então eu preciso adquirir um tempo. Porque senão o que a gente vai estar ensinando para a criança? Olha, eu quero ficar forte. Como é que eu fico forte?
Como é que eu fico forte? Como é que eu tenho um bom corpo atlético? Eu tenho algumas opções, né? Quais as opções que eu tenho? Eu tenho que ir para academia, primeiro cuidar do meu corpo físico. Porque se esse é o objetivo, de ficar forte para qual? Para qual finalidade? Eu quero ficar forte porque eu quero ser um atleta. Tudo bem, então você quer ser um atleta, é diferente. Não, eu quero porque eu quero ficar forte, bonito para os meninos, para as meninas. Então já é outro foco, então já é outra situação, outro objetivo. Então, desde cedo, já saber para o que você quer e o que você quer. E aí ajudar a alcançar aquilo ou ajudar a esclarecer se aquilo realmente é uma necessidade ou é apenas um desejo passageiro, né? E aí, eu quero manter um corpo razoável porque eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser jogador de vôlei, eu quero ser um corredor, um maratonista. Pronto, você já tem uma outra função. Então, a pessoa tem um sonho. Como eu, por exemplo, eu na adolescência, meu sonho era ser jogador de futebol. Eu ralava que só. Acordava cedo para treinar na praia, correr horas. Então, nossa, eu treinava demais, demais, demais. Então, quer dizer, você pode se preparar para aquilo. E aí, quais são as opções que as pessoas têm para poder ficar com um estilo de corpo físico? Hoje, falando na questão material, físico, né? Como exemplo apenas, né? Exemplo didático aqui agora. Então, qual que é o objetivo? Como você tem? Você pode ir para academia, acordar de manhã cedo, ter uma boa alimentação, né? Ter objetivos diários, semanais, mensais, porque eu tive que fazer isso para poder conseguir um ritmo que pudesse estar num nível de outros jogadores de futebol. Então, quando você não consegue fazer isso, o que você vai fazer? Você vai querer pular etapas. Você vai querer antecipar o objetivo. Eu tenho um objetivo para o ano. Não, eu vou fazer isso em 6 meses. Aí você vai buscar outras coisas. Muitas vezes as drogas, muitas vezes as bombas que a gente fala, né? Então, quer dizer, a gente precisa ensinar desde cedo como as coisas precisam de tempo para serem alcançadas. E a mesma coisa vai valer depois para dinheiro. Eu quero comprar tal coisa. Não, mas eu não vou esperar, eu estou no serviço público, então eu vou dar um jeitinho aqui. Então, a gente precisa desde cedo. E você vê que eu estou falando dando apenas exemplos esdrúxulos, muitas vezes materiais, né? Mas isso é para desde cedo a gente perceber que existe uma diferença entre essas coisas, essas questões. E aí, somente para puxar aqui essa questão da liberdade, e trazer também no livro Depois da Morte, que você trouxe, eu separei aqui um trechinho, não me lembro agora qual é o capítulo, não sei se é o 9 ou 12. Aí ele vai falar que somos livres, é verdade, livres para acelerar ou para afrouxar a nossa marcha, livres para mergulhar em gozos grosseiros, para nos retardarmos durante vidas inteiras nas regiões inferiores, mas cedo ou tarde acorda o sentimento do dever. Vem a dor sacudir-nos a apatia e forçosamente prosseguiremos a jornada. Eu acho que essa mensagem do Denis, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão dessa liberdade relativa que nós temos e que muitos jovens, muitos pais estão tendo, e aí tem que pensar sobre isso, as consequências dessa liberdade. Olha, a liberdade e o determinismo, né? Também tem essa, eu posso tudo, não posso nada, eu venho aqui. Então, a nossa liberdade, ela é proporcional à nossa evolução espiritual. Quanto mais evoluído é o indivíduo, mais livre. Estou tratando agora de um sentido espiritual, né? Quanto menos evoluído, menos livre. E quando a gente reencarna num corpo físico, aí a coisa fica um pouco mais complexa. E é necessário a gente trabalhar essa ideia para com os filhos, entendendo que, se eu disse agora que quanto mais evoluído o espírito, mais liberdade ele tem, em relação aos nossos filhos, a gente tem que entender que a liberdade ela vai crescendo de acordo com a própria maturidade deles. Então, eu não vou dar a mesma liberdade que eu dou, por exemplo, a um adulto para uma criança. Por exemplo, a minha filha tem 9 anos, ela não vai sozinha para a escola, mesmo que ela more 3 quadras do colégio. Então, a liberdade dela, nesse sentido, é mais restrita do que a do Fábio, de 16 anos. O Fábio, de 16 anos, já vai sozinho. Por quê? Até na questão da formação, ele está mais maduro do que ela. Em relação aos nossos filhos, mesmo na adolescência, eu preciso trabalhar essa questão de que eles não podem tudo. Por que não podem tudo? Porque eles não têm o discernimento correto ainda do que é o certo e do que é o errado.
Então, é necessário a gente prepará-los, inclusive na infância, para saber, na adolescência, distinguir um do outro. Por exemplo, tocando em assuntos tabus dentro de família, como a questão das drogas, a questão do sexo, a questão das companhias. Então, preciso trabalhar isso no momento, na idade adequada, para que eles, na medida em que cresçam e ficam mais maduros na questão da idade, fiquem mais maduros também na questão da própria parte espiritual, do próprio ser, para que quando eles tiverem, de fato, a liberdade maior, quando eles adquirirem a própria, digamos, independência, constituírem a sua família, ou mudarem de cidade para fazer um vestibular, ou conseguirem um emprego, ou quando tiverem mesmo sob a dependência dos pais, mas distante deste, numa festinha, numa balada, estes, a partir de uma liberdade dada, mesmo que não é a plena, saibam se conduzir, né? Saibam ser conscientes de qual é o seu papel. Então, os pais precisam compreender. Naquela questão que eu falei lá atrás do sim, sim, não, não, é extremamente importante. E não existe assim, Ala, é importante trabalhar isso também. Ah, não, a partir dos 16 anos, quando você fizer 16, você pode tudo. Ou quando você fizer 18, você pode tudo. Como se fez aniversário meia-noite e um, pronto. Deu meia-noite e um, aquela maturidade que eu não tinha às 11h59, agora meia-noite eu tenho. Como se fosse um passo Surgiu de mais. onde? Surgiu de onde essa maturidade? Não existe isso. Então o pai e a mãe tem que estar atento. Porque às vezes um filho de 19 anos vai exigir uma maior atenção do que aquele de 17. Porque Sim, talvez mais aquele liberdade. tem mais maturidade em vários aspectos do que o de 19. Então o pai e a mãe têm que estar muito atento a isso. E essa atenção, ela deve vir desde o berço, reconhecendo fragilidades do espírito. Que a gente às vezes observa comportamentos na infância, na adolescência, que muita gente fala assim, fique tranquilo, isso é coisa da idade. Não, às vezes é coisa do espírito. Às vezes aquela criança que foi acostumada ali desde a infância, pegar uma bombinha, amarrar no rabo do gato, explodir o gato, daqui a pouco ele vai crescer um adolescente violento, colocando fogo em índio na rua, colocando fogo em morador de rua. Por quê? Porque ela tem gosto pela violência. Ela tem gosto pelo crime. Isso precisa ser observado e reconhecido desde a infância. Aquilo que é um comportamento típico de uma criança, uma traquinagemzinha ali, e aquilo que eventualmente é um comportamento de um espírito que às vezes estava lá na Inquisição, tacando fogo em gente, e agora acha que isso continua. Às vezes estava lá na Segunda Guerra Mundial como um nazista e reencarna na família, e precisa do olhar atento dos pais para, opa, nazistinha, cuidado que agora nessa encarnação você nasceu num lar cristão. E você, mesmo que não seja religioso no futuro, mas você vai crescer, né, reconhecendo aqui o respeito, a solidariedade, a fraternidade. E aí a gente faça daquele ser ou auxilie aquele ser, melhor dizendo, a se transformar nessa nova encarnação para que ele seja melhor do que foi na outra. Esse é um papel importantíssimo dos pais. Uhum. Então, lembrando aqui, ó, a Isara Kaufman mandou mensagem falando que a gente precisa lembrar da primeira infância, né? Aqui, ó, impor limite desde a primeira infância, ou seja, desde cedo já ter os limites, porque a criança precisa saber que tem horário para dormir, tem horário para levantar, muitas vezes para ir para a creche, para ir para a aula, né, para ir para a escolinha. E é muito, eu fico imaginando assim, muitos pais que falam assim, não, meu filho vou colocar ele para estudar à tarde, porque aí ele tem mais tempo para dormir de manhã. Eu falei, meu Deus, não precisa fazer isso. Isso aí é ótimo botar de manhã. Claro que é importante até vivenciar essas duas experiências, estudar de manhã, estudar à tarde, se possível, claro, ficar o dia todo também, se a escola tiver essa possibilidade, mas deixar de botar a criança para estudar de manhã, porque vai acordar muito cedo, eu tenho pena dele e dela, não, isso não é bom, a gente não pode esquecer desses detalhezinhos, são coisinhas pequenas, né, William? A gente acaba falhando um pouquinho. Não me lembro agora, também outra pessoa tinha colocado uma coisa que eu agora esqueci. Vamos ver aqui a Adriana falando que muitas famílias acabam se desfazendo justamente por esse motivo, uma busca constante em ter e esquecem que estreitar os laços afetivos é valioso. Justamente essa é a oportunidade que nós estamos tendo agora, né, Adriana, de estreitar esses laços
em família, que todos nós estamos aqui juntos em quarentena, passando mais tempo uns com os outros, passando mais tempo com aqueles nossos próximos, tão próximos, né? E deixa eu ver aqui, principalmente nos dias em que as pessoas estão muito perdidas, sentimento de vazio existencial, exatamente. Muitos de nós estamos passando por dúvidas, sentimentos, sensações de dúvidas, né? Então, que a gente possa ter essa firmeza, buscar conteúdo que seja útil. Está falando segunda-feira, se não me engano, hoje é quinta, não, terça-feira, a gente está falando palestra sobre essa questão de buscar coisas úteis que sirvam para a gente, né? Se você tem a criança, entregue material que seja útil para ela, não coisinha só muito bonitinha, porque tem um bonequinho aqui e tal. Não, coisas úteis, outros que sirvam, que vai te ajudar, inclusive, a educar essa criança com alguma coisa que você, um valor que você quer incutir na criança desde cedo. E aí, você tem com dificuldade, os livros, um desenho animado, um filme, né, uma peça teatral, faz esse esforço ali do lado da criança para que a criança desde cedo tenha acesso a conteúdo que seja válido. Aqui a Elisângela já está falando justamente disso, citando o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o que fizeste dos espíritos a vós confiados. Exatamente. Temporariamente, esses espíritos passam pelas nossas responsabilidades, né? Não passam pelas nossas mãos, que não são nossas, mas de quem são esses filhos? Esses filhos são do Criador, né? Assim como nós somos também obras da criação, do Criador, e aí todos nós estamos passando por essa experiência. A Lu Magalhães aqui, ó, tem um casal de filhos, mas me entendo melhor com o filho. Depois de muitas orações, estou me entendendo com minha filha. Pode ser espiritual. Lu, tudo pode acontecer, né? Nós temos essa experiência em família para nos auxiliar, né? A gente aprender junto, né, William? Às vezes, alguns espíritos são mais próximos a nós, outros são um pouco mais resistentes. É natural. A gente não pode esquecer da questão da energia, os fluidos benéficos, né? Tudo isso a gente pode ler no Evangelho segundo o Espírito, a gente vai ver tudo isso. Nos livros, Leon Denis fala muito isso, inclusive no Depois da Morte, nesse livro que o William citou aqui, fala muito sobre a questão do fluido, tem um capítulo só sobre os fluidos, né William? Tem sim. E fala a questão da energia, de por que algumas pessoas têm uma conexão tão perfeita e outros têm aquela resistência, aquela repulsa. Então nós podemos aprofundar bastante. Não sei se o William quiser comentar um pouquinho sobre isso também. Deixa eu ver aqui, a Giovanni Gil está falando aqui, os avós precisam ser reeducados também. O que eles não fizeram para filhos, querem fazer para os netos e acaba estragando. E tem que tomar um cuidado. O Divaldo e a Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, eu sempre cito aqui, ela fala sobre as funções de cada um de nós na família, né? A função do avô, dos avós, a função dos tios, a função dos pais, a própria função dos filhos. Todos nós temos as nossas funções. Então, hoje nós somos filhos, amanhã nós somos pais e depois nós vamos ser avós. Então, quando você for avô, não vai querer corrigir no método, não, que não dá certo. Mas essa aí acaba estragando. Então, William, se quiser comentar um pouquinho sobre a questão da energia, já passamos do nosso horário, mas o pessoal está fazendo muitas perguntas, tem interagido de todos os locais. Eu estava dando uma olhadinha aqui no celular, tem o pessoal na Web Rádio Fraternidade, na Rede Amigo Espírita, na Rede Amigo Espírita Internacional, na TV7, na Folhinha Espírita, na Nasce TV, todo mundo aí mandando perguntas, interagindo bastante. Muito obrigado a todos. Eu só queria deixar como comentário, assim, já encaminhando o nosso encerramento, que a gente precisa ensinar os nossos filhos, a gente falou muito disso aqui, mas ensinar para eles a realidade da vida, sabe? Que o Denis reforça de que a vida não é só um mar de rosas, a vida tem ali os seus desafios. E se a gente mostra para os filhos o lado bom da vida, mas também o lado difícil, eles crescerão mais conscientes daquilo que eles vão enfrentar. E isso começa, Alan, com pequenos gestos, sabe? Quando um pai ou uma mãe, por exemplo, vai levar os filhos para vacinação ou para tirar um sangue para fazer o exame, a gente tem que ser claro com eles. Olha, você vai tomar a vacina. E a vacina vai ser uma agulhadinha na bunda, vai ser uma agulhadinha no braço, vai doer rapidinho, mas logo passa. Agora, o que acontece? Tem pai e mãe que, com a melhor das intenções, eu reconheço isso. Eles mentem. E falam, vamos ali no mercado. De repente, entram rapidamente dentro da clínica, já seguram um filho
e aí tem que vir 3, 4 profissionais do laboratório para segurar cada um a perna, o outro em cada um braço para aplicar. É uma tragédia. Por quê? Porque faltou a sinceridade dos pais na relação da agulhada, e aí, todas as vezes que o filho for, vai ficar um trauma. E vai exigir terapia depois. Então, a gente precisa trabalhar em relação aos nossos filhos, né, essa questão de que estamos num mundo de provas e expiações. Não precisa também ficar pintando só o negativismo, a tragédia na vida deles, não. Mas eu acho que é importante a gente tratar dessa ideia com clareza, sabe? Porque essa necessidade, a frustração é natural na vida, vai ser difícil, não vai ser só fácil, a coisa fácil. E eu acho que a gente trabalhar bem essa ideia, com amorosidade, com respeito, até mostrando o exemplo de pessoas que tiveram dificuldades e superaram. Dá para pegar exemplo até na própria doutrina espírita lá, o Chico Xavier, o livro que você escreveu, né, com o nosso Luiz Gu, com o Maurício Ricardo, Maurício Souza, olha, confundindo os Maurícios aqui. Então, ali tem histórias maravilhosas, histórias de superação. E é importante, Jerônimo Mendonça tem histórias riquíssimas, o próprio Leon Denis. Então, retrabalhar essa ideia de, olha, não é exclusividade da nossa família ter dificuldade na vida, vamos ver outros exemplos e eles superaram. E essa ideia de imortalidade da alma, de uma maneira, né, que a criança consiga entender, isso é importante, porque a desencarnação chega muitas vezes onde a gente não imagina. Às vezes é um pai ou uma mãe que deixa ali o adolescente, né, que não trabalhou bem aquela ideia enquanto estava na fase da infância. Então é bacana a gente trabalhar essas questões espíritas, porque com certeza todas elas vão auxiliar muito na formação não só de um indivíduo inteligente, porque, de certa forma, estudar o espiritismo torna também mais inteligente. Toda leitura deixa o indivíduo um pouco mais culto, com um vocabulário mais rico, mas ensinar o espiritismo, mesmo que os filhos não se tornem espíritas no futuro, nós estaremos auxiliando-os a serem pessoas boas, a serem cidadãos corretos na profissão que estiverem, né, como cidadãos, né, no trânsito, nas futuras famílias que eles farão parte. Isso é importante, a gente precisa também destacar isso, né? Exatamente, William. Acho que a gente sempre tem que lembrar que a gente não está criando nossos filhos espíritas. Nós, família espírita, não estamos criando pequenos espíritas, né, do futuro, que sejam espíritas do futuro, mas que sejam cidadãos de bem. Esse é o maior objetivo. Que se sendo cidadão de bem, pronto, a gente já fez o nosso papel e a gente provavelmente vai ter muito mais pessoas, muito mais espíritos desencarnando e voltando com essa ideia ainda de transformar isso aqui num outro lar, num lar melhor, para a gente possa continuar aprendendo aqui na nossa casa temporária, que é o planeta Terra. Aqui, vamos passar para a gente ir para o encerramento já. A Rebeca está falando aqui, ó. Meu filho quer ser um. Aliás, meu filho quer um videogame que custa 5 mil reais. Eu acho que eu já sei qual é. Eu acho que é o PlayStation novo, William? Você já está ligado? Já está atento aí? É o novo PlayStation? Não tem ideia, viu? Eu acho que o novo PlayStation saiu, o PlayStation 5, ou vai sair, não sei. Eu vi no comentário assim, esses dias aí. Então diz que ia pedir ao Papai Noel. Já avisei a ele que eu não deixo o Papai Noel dar porque é caro demais. Ah, tá. O Apolo disse que ia pedir para o Papai Noel o videogame que custa 5 mil reais. E ela já avisou para o Apolo que não vai dar, que o Papai Noel não dá o presente porque é muito caro. Esse valor compra muitos presentes para várias crianças. Ele já sabe que não vai ganhar. É isso aí, tá vendo? Uma forma de deixar claro. Porque é algo muito caro, né? Assim, a gente sabe que existem muitas situações. O celular, por exemplo, tem acho que um novo celular de uma marca, acho que R$ 4.500 aqui no Brasil, quase 5 mil reais. E sem contar aquele outro que abre agora, que voltou a abrir e fechar, né? Que custa 10 mil reais. Então, imagina se há necessidade disso. O videogame, obviamente, também tem essas questões. O videogame custa muito caro, e todo videogame novo é assim, né? Não, ele sai novo, já é o top de linha mais caro depois. Quando você comprou o PlayStation, era top de linha ou você esperou baixar? Eu sou da época do Atari ainda, viu? Do Nintendo. Ai, meu Deus.
Mas é isso, infelizmente o horário voou, passa rápido, é sempre assim, passa muito rápido, ainda mais quando a conversa está boa. Então, eu gostaria que você desse, assim, deixasse as suas considerações finais e uma mensagem de Leon Denis aí final para as famílias que estão nos ouvindo e que a gente possa encontrar com você várias e várias vezes. Quem não conhece, conheça o trabalho sobre o Leon Denis, conheça o trabalho do William, ele faz muitas pesquisas a respeito do Leon Denis. Aprofundem-se, porque vocês vão ganhar e muito. Faz parte do processo de termos várias pessoas no movimento espírita, muitas vezes se identificando com um ou outro vulto do espiritismo, com uma temática, e é isso que é bom, porque a gente faz com que a gente aprenda com várias pessoas diferentes. E aí a gente trouxe o William justamente para poder compartilhar conosco esse riquíssimo informação e conhecimento do Leon Denis, porque a gente está precisando de muito Leon Denis nas nossas vidas, no movimento espírita como um todo. Bom, quero encerrar com uma frase, até em homenagem ao nosso querido Divaldo, de um livro que você citou, Constelação Familiar. Lá a Joana fala assim: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Então nós temos aqui um edifício que é a sociedade, e a base desse edifício é a família. Então, se a sociedade parece um pouco perdida, é importante a gente olhar para a família, e aqui quando eu falo família, eu não me refiro só à família tradicional, né, como muitas vezes muitas pessoas imaginam, mas eu trato família, dois homens criando filhos, duas mulheres criando filhos, como desde que seja um lar permeado pelo amor, isso é o que realmente importa. E aí Leon Denis vai falar, então, fechando com Denis, como você pediu, lá no livro que você citou aí, Um Olhar sobre o Tempo Presente, para reerguer um edifício que desaba sob o peso dos séculos, é imprescindível reformá-lo a partir das fundações, isto é, pela base. Então, juntando Joana com Leon Denis, se a gente quer reformar a sociedade, e os dois vai falar aqui em edifício, a gente precisa olhar com mais atenção para a família, para deixar filhos e a gente, enquanto pais, os avós, melhores para colaborar na reforma dessa sociedade tão